assunto aqui é um assunto muito importante. A gente está com o Ricardo Cruz, que é psicólogo clínico, ele tem mestrado, inclusive numa área sobre rótulos e estigmas de usuários de drogas, mas a gente vai conversar com ele aqui, Ricardo, já agradecendo a sua disponibilidade em estar conosco hoje aqui, sobre algo que acompanha a doença mental, infelizmente, que é o preconceito. E antes de começar a nossa entrevista, eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma reportagem, eu nunca esqueci isso, uma reportagem na rua, por algum motivo eu não sei qual era, e um homem se aproximou de mim e disse assim: eu queria tanto que vocês fizessem uma reportagem sobre preconceito contra pessoas que têm problemas mentais e não conseguem trabalho. Aí ele disse que havia lei no Brasil garantindo algumas cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas que não havia nenhuma legislação e que ele contou um pouco a história dele, disse que fazia tempo que ele estava em tratamento, mas não conseguia trabalhar, porque quando alguém sabia, um empregador sabia que ele era doente mental, ele não conseguia. Ele simplesmente não conseguia. E realmente eu fiquei pensando, nossa, a gente às vezes foca tanto, né, num tipo de situação e esquece outra situação, que é de extremo sofrimento também. Bom, dito isto, a gente teve no final de semana aquela informação de que o Whindersson Nunes decidiu, por conta própria, se internar em uma clínica psiquiátrica. E isso foi o suficiente para, infelizmente, a gente ver o pior das pessoas. Os seguidores, muitos seguidores dele, questionando, mais do que questionando, ofendendo o Whindersson das mais diversas formas. Isso acho que expõe um pouco, né, Ricardo, o preconceito que existe, esse estigma que paira sobre doentes mentais. Bom dia. Bom dia. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar, primeiro, qual é a representação social que a gente tem sobre a questão da internação. A internação é o último dispositivo de cuidado em saúde mental. É quando a gente tenta esse modelo ambulatorial, com psicólogo, psiquiatra, equipe multidisciplinar, e ela não é suficiente para ajudar o paciente, seja com depressão, com ansiedade. E aí a internação é um modelo estruturado e intenso. No passado, Cíntia, a gente teve aqueles modelos maniconiais que tiveram toda uma repercussão negativa, onde eram amarrados, onde tinha um sofrimento. Mas hoje a gente tem outros dispositivos, hoje a gente tem clínicas, internações spa, com modelos mais humanizados, que possibilitam realmente uma reintegração disso. Eu acho que é importante aproveitar o espaço, gente, porque isso constrói o preconceito, ele constrói duas coisas, rótulos e estigmas, né? Ele ajuda a manter uma série de rótulos, porque quando a gente pensa em loucura, em transtornos mentais, a gente pensa em incapacidade, a gente olha para um olhar moral, é porque quer, isso é frescura. Popularmente a gente vê isso, né? Historicamente vê isso na loucura. Mas como a internação hoje, ela pode ser um mecanismo de proteção. Mas se a gente for pensar sobre o impacto ainda da internação, mesmo sendo voluntária, que a voluntária é que ele desejou ir. Sim. Houve uma indicação clínica médica, possivelmente, que a internação é um ato exclusivo médico. O psicólogo não interna em ninguém. Sim, é importante opinar, colocar isso como um ponto, né? Sim. Mas assim, e aí, isso também a gente pode pensar sobre o caso do Whindersson, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir abertamente, porque impacta várias pessoas, inclusive pessoas que estão doentes. Tu imagina o impacto que tem para pessoas que estão com ansiedade, com depressão. Ela pode criar uma crença e dizer assim, nossa, então eu preciso me internar. Aí você tem que dizer assim, tenha cuidado com isso. Você precisa avaliar com um profissional mais perto de você. No caso do Whindersson, a gente tem pouca informação. A gente tem uma informação numa camada superior. A gente não sabe de traumas, se tem a questão de abusos. A gente não sabe das dificuldades que o Whindersson tem, do impacto de ser artista na era moderna, né? Isso. Onde qualquer posicionamento dele tem um impacto muito forte na vida dele, né? Um menino que sai de Bom Jesus, do Piauí, e pega o mundo todo, o Brasil todo, e tem todo esse impacto. Ele fala nas entrevistas dele de diversos impactos emocionais, mas são recortes. A gente não sabe o que ele fala para ele mesmo, né? E como isso pode gerar sofrimento nele. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter cuidado com esse efeito da psicologia de massa. O que é? É como esses
odiadores das redes sociais estão impactando. E quem está lendo está sendo impactado também. A gente tem um compromisso de proteger essas pessoas com informação mais fidedignas, mais conscientes. A internação ela pode ser um dispositivo de cuidado e não quer dizer que ele é incapaz, que ele é mais fraco. Mas a primeira coisa que tem que perguntar, quem é esse sujeito que está se internando, né? É o menino rico? É o menino pobre? É o artista, né? Porque a gente precisa ter esse recorte para a gente pensar mais sobre esse construto, né? Quando se fosse um amigo teu, Cíntia, jornalista, se tivesse se internado e tu tivesse uma puta admiração por ele, tu admirasse muito ele, tu ia se questionar. A priori, a sociedade se questiona. Isso não é errado se questionar. Agora, a gente tem que ter cuidado com o que a gente reverbera nas redes sociais, né? Pois é, porque assim, a gente aqui, na verdade, a gente está falando mesmo sobre esse preconceito, que ele está muito exposto hoje na rede social. Por isso que eu mencionei, e porque assim, é muito impactante ver as pessoas, sabe assim, desejando o pior para os outros, de uma forma assim aberta para todos os demais, como você disse, verem. Agora, claro que o Whindersson, ele tem uma vida exposta, né? Ele decidiu, ele optou por isso, ele é um humorista, como você disse. Quem assiste o show, eu assisti ao último show dele, está disponibilizado no YouTube. Ali a gente pode entender muito o que é para ele ter saído lá do Piauí, do Cerrado do Piauí, para estar onde ele está. A gente consegue perceber muito isso e o tanto que isso é difícil para ele lidar com essa questão. A gente consegue perceber também algumas situações da vida dele que são muito doloridas, como a perda do filho, isso também a gente sabe, porque também ele disse, né, ele menciona isso sempre que pode, e algumas outras questões também que eu acho que fazem parte da vida da pessoa. Agora, isso, Ricardo, atrapalha muito. A forma como a sociedade vê atrapalha muito, porque ainda hoje a gente considera ansiedade e depressão como bobagens. E até em relação a gente mesmo, a gente não dá o valor, digamos assim, de quando tem essas doenças. Talvez a gente sempre ache que seja possível continuar vivendo sem que o mundo saiba, né? Eu acho que melhorou muito, Cíntia, se a gente for pensar aqui no nosso Piauí, né? Eu que já andei em alguns outros estados estudando, mas assim, o Piauí melhorou muito essa representação sobre ansiedade, né? É porque a ansiedade, os transtornos mentais estão associados à incapacidade. É uma das coisas que aparece muito. Por exemplo, um Whindersson Nunes desse, querendo ou não, é igual ele está numa empresa, ele é uma empresa viva, né? Ele precisa performar, ele precisa produzir. O que acontece? Vamos pensar nas pessoas que estão trabalhando nas lojas, nos bancos, eu atendo muito bancário, jornalistas que trabalham horas e horas afinco, como essa alta performance, esse esforço, ele necessita de ansiedade, ele necessita que tu esteja em estado de alerta. Então, esses estados de alerta criam ansiedade, podem criar episódios depressivos, eles podem criar. Mas como a gente é ensinado desde pequeno que o trabalho dignifica, que você não pode faltar ao trabalho, que você tem que fazer, que você não pode estar ausente dos seus compromissos. A gente não pode mostrar fragilidade. Isso sim pode estar fortalecendo essa fala de preconceito, essa fala de ódio, é uma fala de ódio, é uma fala de desejar a morte, mesmo, inclusive, dele, né? Total falta de empatia, né? Total, e a questão eu acho que está muito forte nos dias atuais, cada vez mais, como esse modo como a gente vive, o individualismo, né? A gente está cada vez mais autocentrado na gente, pelas necessidades socioeconômicas, eu entendo isso, mas também tem a ver com o modo, a gente não está mais construindo uma sociedade para os outros, né? Então a gente precisa pensar num modo de pensar a sociedade, em pensar nas relações humanas, e a gente constrói isso na escola, nos espaços individuais, no espaço da comunicação, como a gente está fazendo aqui, mas dizer que esse é um construto, né? Eu fiquei pensando muito sobre a questão do Whindersson, né? O que passou na cabeça de um artista desse, os grandes artistas. Pode ver os grandes jogadores de futebol que também podem ter problema de saúde mental. A gente teve os artistas das Olimpíadas. A Britney Spears, que acho que é um exemplo disso, né? O quanto ela sofre com isso. Já se internou, já teve problema com os pais. Assim, a carreira dela é toda pontuada por situações assim, né? E depois foi se revelando alguns traumas também, algumas situações bem difíceis, porque alguns artistas conseguem no início da carreira compartilhar, outros não. E essa questão da empatia, eu acho que tu traz como um ponto-chave aqui pra gente discutir sobre isso, né? Aí as pessoas dizem assim, mas ele tem tudo, Ricardo. Eu escutei muito isso, eu fiquei perguntando para algumas pessoas o que elas achavam. Mas ele tem tudo, do que ele está se queixando, na verdade? O que é o tudo, né? É ter tudo em sentido de consumo financeiro, né? Às vezes esse mal-estar, ele não é só porque eu tenho
apreciam, né, as coisas físicas. Às vezes porque eu não tenho mais aquele espaço, aquele sentido de vida, perde o sentido da vida, gente. Há uma mudança no cérebro. Quando a gente tem um transtorno, por exemplo, depressivo, que já não é episódico do Whindersson, já ocorreu outras vezes pela informação geral, eu não sei avaliar, mas ele já tem alterações no cérebro dele e que repercute na forma como ele se vê o outro e vê o mundo. É como quem usa óculos e tira o óculos. Ele começa a ter distorções do mundo, na verdade. Então, a gente sensibilizar as pessoas que a gente pode ter esses episódios, que é tratável e que a gente pode ficar bem, pode ser um caminho. Só que o caso dele parece que é um pouco mais grave, porque ele precisou de uma medida onde ele precisa de assistência 24 horas. É isso. E isso não diz... Porque as pessoas reagem diferente. É um outro ponto para a gente pensar, Cíntia. Eu posso ter 3 jornalistas com ansiedade e que reagem diferente. 3 artistas brasileiros que vieram de suas bases difíceis e que têm reações diferentes. Um não é melhor do que o outro. Eles vivem momentos da vida diferentes e estão em ciclos diferentes. A gente pode olhar, eu gosto de acompanhar desde Renato Russo, os artistas, gente, o Renato Russo também teve internado. Sim. Só por Hoje, aquela música é criada a partir da experiência dele de internação. Então, assim, e a gente tem um caso no Piauí, desculpa de cortar, que é o Torquato Neto. Que está lá no documentário Meduna, que eu produzi. O Torquato, as 2 internações dele foram voluntárias. Aliás, 3 internações, uma aqui em Teresina, no Meduna, e 2 lá no Rio de Janeiro, porque ele tinha, o problema dele era alcoolismo, né? E ele tinha muitos problemas, né? De conviver com isso, e também era o que talvez fosse o Renato Russo, né? Aí, em questão de épocas, né, temporais. Mas também eu imagino o quanto deve ter sido pior ainda. Só que não chegava até ele. Diferente do que agora é o Whindersson, porque não tinha rede social, né? Eu acho que essa é uma diferença enorme, porque o impacto que tem, a velocidade que tem, ela é de minutos, de horas, para impactar isso também. Então eu acho que essa contra-resposta social da comunicação, das pessoas, de se posicionarem, as pessoas às vezes têm receio de se posicionar sobre a proteção de saúde mental, porque a gente desconhece, eu acho que é uma outra coisa. A gente tem fragmento de informação de redes sociais, de TikTok, de Instagram, então eu acho que é uma informação importante, Cíntia. A gente tem que ter informação mais fidedigna, cientificamente falando. É preciso a gente ter informações científicas para a gente desconstruir. A gente desconstrói preconceito. Às vezes, tem pessoas que só desconstrói vivenciando, infelizmente. Essa é uma verdade. Outras pessoas, elas precisam de uma pessoa que seja referência para entender melhor esse processo. E tem outras que vão ficar durante muitos anos reverberando esse discurso de ódio. A gente não é que a gente não tem como não dar voz. Esse é um problema. A gente não tem como não dar voz a esses discursos de ódio. Mas a gente tem como fazer uma atenção. Quando a gente abre um espaço no meio de comunicação como esse, a gente faz uma atenção para a desconstrução disso. Ah, Ricardo, mas é muito pouco. Não, não é muito pouco. A gente está fazendo uma atenção. Então a gente tem que pensar na desconstrução. Isso para mim é importante, tá? A gente pensar que pode... Estou com dúvidas, preciso de internar, estou com dúvidas, estou com ansiedade, eu vou lá, como eu vou num cardiologista. Se eu tiver hipertenso, o que ele vai passar? Uma medicação. Sim. O psiquiatra vai passar uma medicação para regular meu humor. O psicólogo vai auxiliar ele nesse processo de regular o humor dele, né? Então a gente tem que pensar nessas desconstruções desses rótulos e estigmas enraizados socialmente. Só um adentro para local do Piauí. Não sei se tu sabe que na cidade de Oeiras é uma das cidades que mais tem quartinhos. Que Sim, de Oeiras, quarto do louco. Exatamente. E por isso que é importante entender qual é o construto da sociedade. Ele é muito antigo, do período imperial. Um dos primeiros hospitais psiquiátricos do Brasil, no Rio de Janeiro, ele tinha essa relação de controle, não só das pessoas, mas inclusive dos negros. Tinha uma questão étnico-racial também. E isso reverbera até os dias de hoje, e é moral. Ele tem esse discurso de ódio, às vezes, se tu for olhar, ele tem um discurso ainda de ser de ódio, mas ele tem um discurso moral, punitivo, religioso. Infelizmente, eles trazem isso, né? Ah, você é fraco e você não precisa disso, depressão não existe. Depressão não existe. Depressão não existe. As pessoas falam muito sobre isso, muito, né? Muito. Até que ela sinta, né? Até que ela possa viver isso, ela diz que não existe. E exatamente, essa exatamente é uma questão que você tocou, que é muito importante. A questão do controle social. Enquanto antes ele era feito nos manicômios, né? Porque até uma frase do Dr. Edmar Oliveira, que é um médico que escreveu um livro sobre o Meduna, ele diz isso, que a função do manicômio é fazer controle social, é esconder a pessoa, deixar aquela pessoa ali naquele lugar, controlá-la com medicamentos para que ela fique inerte.
É o controle social, então não tem outro objetivo. Ninguém vai para o manicômio, não, ninguém ia para o manicômio. Agora é diferente, como você mencionou, mas antes não. Quais eram os medicamentos? Eram medicamentos para a pessoa dormir, para se acalmar. O que é isso? É controle social. Então, o único objetivo era exatamente esse, fazer com que a pessoa ficasse, entre aspas, normal. Porque o normal é aquela pessoa, né, que não contesta, que... E aí é interessante como o mundo mudou, mas os conceitos são os mesmos. Só que isso foi para a rede social. E aí você vai lá exercitar o seu poder de fazer controle sobre o outro através do discurso de ódio. Porque eu lembrei de outro caso aqui, a atriz, foi anteontem inclusive, a atriz Carolina Dickmann publicou na rede social dela um vídeo dando uma dica de um look para o carnaval. E ela foi bombardeada. E ontem ela gravou um vídeo visivelmente abalada. Gente, a Carolina Dickmann é uma mulher linda, magra. Porque eu estou falando isso porque os tais dos padrões de beleza. Porque as pessoas disseram que ela estava magra demais. E ela gravou um vídeo ontem chocada, assim. Mas o vídeo, visivelmente abalada ela estava. Então, assim, se alguém que não tem depressão, alguém que, não, em tese, não tem os problemas que o Whindersson tem, se abala com algo assim, imagina uma pessoa comum, um adolescente, por exemplo. Tu fala isso, eu fiquei pensando. As redes sociais, elas são uma extensão do comportamento. Assim, pós-pandemia, eu comecei a perceber isso no consultório. Como uma curtida, como um comentário, como uma ausência de um comentário. Impressionante. Ela tem impactado a saúde mental da gente. Como a gente tem uma necessidade de visualizações. Quantas pessoas estão visualizando agora o programa? E isso, uma coisa é uma métrica de trabalho, outra é métrica individual. Isso sim pode reportar. Agora, pensando nos discursos de ódio, eu acho que além de pensar nessa questão da... Esse aí foi o vídeo, olha. Esse aí foi o vídeo que ela gravou e o discurso... Gente, as pessoas acabaram com ela. E aí ela gravou um outro vídeo, exatamente para falar sobre isso, para questionar. Eu acho importante quando acontece, né? E as pessoas também estão julgando, vai julgar o corpo, vai julgar tudo, na verdade, há o julgamento. Esse é o risco, então, e é um alerta, né, pra gente também, como é que a gente está expondo. Uma coisa são os artistas, porque de certa forma, a gente espera que eles estejam mais protegidos sobre isso, mas a gente está vendo nesse caso que ela não está tão protegida emocionalmente, né? E tem uma outra discussão que eu já vi nos comentários, que é importante a gente falar, é que as pessoas acham assim, não, isso aí é uma forma de gerar o quê? Notícia para si próprio. Sim. E isso é um desafio enorme de a gente querer entender ou não, porque eu profissionalmente não sei avaliar, mas assim, é importante entender, não, o Whindersson está fazendo isso como mechan, gente, pelo amor de Deus. Mas há esses comentários, a gente precisa falar sobre isso, né? E isso silencia o sofrimento das pessoas, porque eu digo, não, isso não é verdade. Essa dor não existe, essa depressão não existe. Então a gente tem que ter cuidado quando envolve, porque nós estamos falando especificamente dos artistas, né? Não sei, está se criando assim situações em cima de coisas que são coisas da humanidade, tipo terminar namoro, aí a pessoa cria uma situação em cima daquilo, não é porque foi por causa de marketing, ou o Whindersson, não é porque ele quer fazer marketing, quer dizer, é como se a pessoa não pudesse mais viver, né? Ela não pode viver porque ela tem muita gente para opinar, ela tem muita gente para se posicionar. E as pessoas vão fazer isso a partir da sua história, da forma como elas são criadas, das regiões. A gente pode ver até, a gente consegue perceber às vezes, Cíntia, nos comentários, até o posicionamento regional, sabe? Desde a linguagem, do dialeto, da posição. Às vezes a gente acha igual, isso não muda, não estou querendo criar uma coisa individualizada por região, mas tem posicionamentos específicos, né? Por exemplo, nós somos nordestinos, nós temos uma tendência piauiense, vamos defender o Whindersson, né? A gente tem uma tendência a isso, mas isso não quer dizer que não tem um piauiense também se posicionando, rotulando um artista, na verdade, mas a gente tem que ter cuidado com isso, para a gente não silenciar a dor e o sofrimento, porque a gente não está falando só do artista, a gente está falando das pessoas que estão lendo e estão se impactando. Se artista, que está acostumado a se expor, que está acostumado com a crítica, inclusive a crítica faz parte do mundo artístico, faz parte do mundo artístico, você imagina nós, cidadãos, pessoas simples que não estão habituada com isso, mas nós estamos lá na rede social sofrendo o impacto disso também silenciosamente, né? É verdade. Você recomenda que assim, as pessoas que não se sintam seguras o suficiente para estar nessa rede social, que elas saiam?
Sabe por que eu pergunto isso? Porque, assim, eu tenho visto muita gente falar sobre isso, há uma certa tendência hoje no mundo do abandono de algumas redes sociais, sobretudo algumas consideradas mais tóxicas, como é o caso do X, o próprio Instagram. Então, as pessoas migrando, por exemplo, para o TikTok, que é uma rede social de um melhor conteúdo, digamos assim, e aí até uma divisão hoje na rede social, na internet, a mesma divisão que a humanidade não sabe viver sem estar dividida, né? Sem dividir em pirâmides. Tem o esgoto da internet, que é o Quai, aí você tem o Instagram, o Facebook ninguém usa mais, é só para os velhos. Então, assim, já se criou isso, é a acomodação que é natural do ser humano, acomodar em segmentos, né? Eu não sei como é que funciona isso. Mas, assim, e quem não suporta e está na rede social e está sofrendo, deveria sair? A gente pode até recomendar, se eu vou pensar clinicamente, o paciente chegou para mim, ele chega com essa angústia, com esse sofrimento. A gente pode até recomendar, mas sim, a gente tem um condicionamento com as tecnologias que não é tão fácil. Eu posso apagar. Eu posso botar um timing de tantas horas por dia, porque a gente está vendo as pessoas usarem acima de 10 horas por dia, uma coisa absurda, né? Isso, tem até então, uma matéria sobre isso daqui a pouquinho. É muito mais importante eu entender o que está acontecendo comigo do que eu só apagar. Apagar e sair da rede social pode ser uma das ações, mas ela sozinha ela vai ter pouca eficácia, sabe? É até insustentável na maioria das pessoas que eu já atendi e já percebi. Mas sim, está sendo tóxico para ti, está trazendo sofrimento, angústia, tu vê que não está bom. Às vezes, não, vou dar um tempo ali, vou tirar um período, vou tirar o período da quaresma. As pessoas fazem muito com esse processo, faz um detox, tem muito isso, faz detox tecnológico, de álcool, de várias coisas. Então, assim, é importante a gente pensar. Não precisa ser só de comida, não precisa. Não precisa ser só o jejum. Então, assim, qual é a minha recomendação? Eu acho que você precisa se autoavaliar. Se você não consegue se autoavaliar, busque um suporte profissional, psicológico, para que você possa entender mais isso que está acontecendo contigo. Você não precisa ter um transtorno mental para buscar ajuda psicológica. Você precisa ter uma inabilidade em lidar com aquilo, ou uma dificuldade muito grande em lidar com aquilo. Eu vou buscar um suporte profissional para entender melhor. Mas as telas, elas têm um desafio enorme em a gente não usá-las, até pela lógica de trabalho, se eu for trazer para ti. É verdade. Eu sei que a gente precisa muito cuidar da nossa saúde mental. E eu acho que a gente precisa se desnudar desse preconceito para a gente mesma, né? Seria muito importante se cada um de nós fizesse essa reflexão. Porque, por vezes, quando se procura ajuda, você já está numa situação assim, que ou alguém te levou, ou uma situação de risco até, muitas vezes, né? Tu me falou isso, minha irmã é psicóloga no Rio. Lá no Rio, ela mora na Barra e ela diz assim, aqui no Rio é status eu dizer, faço análise, né? Eu espero que a gente crie essa cultura de buscar fazer cuidado em saúde mental, buscar psicoterapia baseada em evidência científica. Eu acho que é um cuidado que eu quero relatar para as pessoas que buscam psicologia baseada em evidência. Porque senão você se expõe, às vezes mexe com questões que você não está preparado para lidar. Mas eu acho que a saúde mental, ela já está em pauta. A gente precisa melhorar essa qualidade da exposição da saúde mental, sabe? Seja para o Whindersson Nunes, seja para qualquer artista, seja para ti, seja para mim, seja para a sociedade que está nos ouvindo agora, tá? Buscar essa coisa com mais qualidade é possível também. E aí a gente vai desconstruindo isso, né? Colocar na mesa, né? Na década de 90, eu sou de 82, não se tinha essa discussão, né? Era um homem intelectual, eu sou filho de economista, então ele dizia muito assim, vamos ler. Hoje a gente já está numa era, a minha geração, dos meus filhos, e eu já tenho uma era de falar das emoções, não porque eu sou só psicólogo, porque existem hoje serviços de psicologia nas escolas, todas particulares têm, então esse tema já está em pauta, Cíntia, mas ainda muito discurso de ódio por trás, ainda muito preconceito, estigma e rótulo. Muito obrigada, Ricardo Cruz, psicólogo clínico, pela conversa com a gente aqui hoje.